Amém. Bom dia, igreja. Sempre um privilégio estar aqui, sempre um privilégio poder pregar essa manhã. Irmãos, estamos começando agora o mês de setembro, e esse mês, nessa primeira semana, estaremos já iniciando nossa semana de oração. E nessa semana de oração, a temática que iremos estar falando é sobre a questão que só Jesus salva. Somente Cristo, somente o Evangelho de Cristo salva. Então, a partir disso, pensando em tudo que iremos ouvir durante a semana, eu queria já dar um início nessa temática com a gente essa manhã. Se você não sabe, a semana de oração a gente faz todo mês, uma semana onde os pastores, às 7 horas da manhã, a gente tem um momento de devocional. Então, a partir de amanhã, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no Instagram da igreja, você pode estar participando com a gente, vai ser muito bom ter você lá. 7 horas da manhã, pelo Instagram, a gente vai estar fazendo esse momento. Então, pensando nisso, pensando nessa questão que só Jesus salva, a gente vai trabalhar. Eu já queria que vocês abrissem suas Bíblias ou acessassem em 1 Coríntios 15 e deixem aberto que a gente vai estar passando por esse capítulo no dia de hoje. E Coríntios é uma carta difícil em alguns momentos, porque quando você olha o livro de Coríntios, era uma igreja muito complexa, com muitas dificuldades, com um entendimento muito ruim de várias questões sobre igreja. A carta de Coríntios, quando Paulo envia essa carta àquela igreja, é uma carta de constante conserto. Não façam isso, façam dessa forma, não é desse jeito. E ele fica constantemente consertando aquela igreja. E durante várias dicas, vários conselhos sobre como se comportar com a igreja, como utilizar os dons, do que falar, como fazer, ele vai indo para o final. E é interessante que o final dessa carta é quando Paulo foca no penúltimo capítulo 15, é que ele foca na questão sobre Cristo. Depois que ele deu várias recomendações, depois que ele deu várias direções, várias formas práticas de se viver como igreja, ele fala: irmãos, mas tudo que fazemos tem um porquê. Tudo que eu estou ensinando, tudo que eu passo para vocês tem uma razão. Nada vem de mim mesmo. Nada eu tirei de mim e nada vem da minha cabeça, do meu coração. Tem um porquê eu ensinar e eu falar para vocês o que eu estou falando. E é sobre isso que a gente vai pensar. O Evangelho de Coríntios, o livro de Coríntios, a carta, é uma carta muito mais de ensino e de conserto. Mas eu quero se atentar primeiro inicialmente, abram para mim agora no versículo 1, do versículo 1 ao 3. Paulo começa esse capítulo, essa parte, ou esse trecho dessa carta, falando assim: irmãos, depois de ter ensinado tantas coisas, depois de ter acabado de falar sobre dons, ele fala: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nesse pequeno trecho, Paulo já começa com uma pequena palavra que vai passar por todo esse capítulo. Ele fala no versículo 2, se tiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. A mensagem de hoje é o evangelho que faz sentido. É uma vida no evangelho que não é vã, que tem um propósito, que tem um porquê. Paulo usa essa palavra vã, em diversos momentos. Fala assim: olha, se vocês não compreenderem o que eu vou passar para vocês, se vocês não entenderem esse pequeno trecho que eu vou estar falando com vocês agora, tudo que eu falei, tudo que vocês fizeram, todas as suas boas práticas, ela é vã. São inúteis, perdem o sentido, não tem um propósito. Então ele começa assim: então Paulo, o que realmente dá sentido à minha vida cristã? Qual o motivo para eu me dizer, e qual o motivo para eu viver um cristianismo? Qual o motivo de eu viver uma ética, boas práticas cristãs? Qual o motivo de eu me colocar diante, todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, vim para a igreja, depois qual o motivo de fazer tudo isso? Qual o propósito disso tudo? Aí ele fala: antes de tudo, antes de começar a explicar o sentido, o centro, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Tudo começou porque eu passei para vocês o evangelho que eu recebi, que Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia.
O Evangelho de Cristo Jesus não é simplesmente sobre a morte. Muito se fala sobre a morte de Cristo. E essa morte é uma morte que tirou de nós a culpa. Ou seja, é uma morte que foi colocada sobre o Cristo, a culpa que era nossa. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas tem algo que é central, além do simplesmente de Cristo ter morrido na cruz. O primeiro passo de tudo que Cristo fez foi morrer numa cruz. O primeiro passo foi quando Cristo se colocou em nosso lugar, viveu a nossa vida e pagou o nosso preço. Mas a razão da gente continuar na caminhada, o motivo da gente viver o cristianismo, não é sobre a morte de Cristo, mas é sobre a ressurreição de Cristo Jesus. E é exatamente em cima disso que devemos parar e pensar essa manhã. O motivo de estarmos aqui não é simplesmente porque Cristo morreu, mas é porque Cristo ressuscitou. E a morte de Cristo, quando a gente pensa na ressurreição de Cristo, ela passa por 3 momentos. Um momento quando a gente pensa no passado, um momento que envolve a gente no presente e algo que envolve a gente no futuro. Quando a gente pensa sobre passado, irmão, já para pensar que nós somos privilegiados. A igreja de Cristo é privilegiada. Quando a primeira promessa da vinda do Messias foi feita em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, no momento que Deus está conversando com eles, assim, vai dando as punições, vai dando as consequências, vocês vão morrer, fala com a serpente, você vai se rastejar no chão. Naquele momento, naquele trecho de Gênesis 3, onde Deus começa a dar as consequências do pecado para Adão, Eva e a serpente, ali existe a primeira promessa da vinda do Messias. Naquele pequeno trecho, daquele discurso de Deus para aquele grupo ali, ele fala: eu enviarei da mulher um homem, e ele pisará na cabeça da serpente. Ali, Deus já inicia a promessa da vinda do Messias. Só que durante todo Israel, durante todo o Antigo Testamento, até a vinda de Cristo, todo o povo, eles tinham uma imagem do que viria. A fé do povo de Israel era sobre uma imagem do Messias. O Messias virá, o Messias era uma promessa contínua, ele virá, mas não sabia o que seria e como seria. Tanto é que quando Cristo veio, o povo de Israel, durante um período, não entendia que o Cristo que viria, o reino que seria estabelecido por Jesus, era um reino espiritual, era a nova Jerusalém. Jesus não veio para libertar o povo de Israel do domínio romano. Ele veio libertar o povo de Israel e todos os gentios do domínio do pecado. Então, durante todo esse período, o povo de Israel via imagens, tipologias de Cristo. Moisés foi um tipo, mas não era. Os teólogos falam muito forte que o Antigo Testamento é uma sombra. Era uma sombra da real imagem que é Cristo Jesus. Então, durante todo o Antigo Testamento, a gente vê essas sombras. Só que eles não conseguiam ver a imagem ainda. Então, várias pessoas, durante toda a história da humanidade, do povo de Israel, morreram sem conhecer e sem saber a história do Messias que viria. Só que a igreja não. A igreja de Cristo é privilegiada porque nós temos, o Messias já veio, ele já morreu e ele já ressuscitou. A fé cristã, ela é fundamentada, ela é baseada em algo até que já aconteceu. Nós olhamos para o passado e vemos o Messias que já veio. Nós não vemos, como o povo de Israel via Moisés, um tipo de Jesus. Como olhar para Davi, uma tipologia de Jesus, uma mera sombra. A imagem perfeita já veio. A fé, a igreja cristã, é fundamentada sobre o Messias que já veio. Somos privilegiados por isso, irmãos. Somos privilegiados porque a nossa fé, ela não é só uma promessa. A primeira promessa e a maior já se cumpriu. O Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. E é isso que começa toda a nossa caminhada cristã. A Bíblia fala que, e é interessante que Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. A imagem do amor de Cristo. Temos o que olhar, temos no que confiar. Ela foi já provada para nós. Jesus já morreu em nosso lugar. Não é simplesmente uma promessa de fé, mas nós temos algo até um pouco mais fácil do que o povo de Israel para crer. Cristo já veio. E pensando nisso, nessa questão, a gente continua agora caminhando para uma questão presente, porque a nossa fé é baseada em algo que aconteceu, uma promessa que foi cumprida, um ato de amor que foi cumprido numa cruz. Mas o ato de amor, ele é o primeiro passo para a gente começar a entender o que Cristo realmente fez por nós, e o que vivenciamos e o que recebemos desse Cristo que morreu numa cruz, mas que ainda mais, além de morrer, ressuscitou.
E por que é tão importante compreender a ressurreição? Nesse período do povo de Israel, se debatia muito sobre a questão de ressurreição. O gnosticismo estava forte naquela época, se debatia muito a questão filosófica o espírito é bom, mas o corpo é mau. Então, se o corpo é mau, não há ressurreição. Não há ressurreição. Isso era loucura para o povo de Roma, quando Paulo vai em Atenas pregar o evangelho, para aquele povo, a concepção de que iremos ressuscitar com Cristo Jesus era loucura, era um absurdo. Então, até no meio da igreja de Corinto, isso começou a permear. Como assim? Vocês vão ressuscitar com Cristo? Isso é loucura, não existe ressurreição dos mortos. Vocês vivem o que tem aqui e acabou. Isso não é de hoje, irmãos. Essa ideia de que você vai viver o que tiver que viver aqui e acabar, não é de hoje. Nós não somos um tempo diferente onde estão surgindo as novas... Já tiveram várias pessoas, e nesse mesmo período, isso era muito forte. Só que Paulo começa a perceber isso na igreja assim, irmãos, como assim não há ressurreição? Porque a ressurreição de Cristo, ele tem um fato presente para a vida da igreja. Vamos continuando no próprio capítulo. Versículo 13, Paulo diz assim, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, o próprio Messias não ressuscitou. Ele morreu numa cruz e acabou ali. E se Cristo não ressuscitou, novamente, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se a nossa esperança, aí depois vai entrar na questão de fé futura. Então o que acontece? Se não existe a questão da ressurreição, se eu não creio, se eu não compreendo que Cristo não só morreu numa cruz, se Ele não só pagou o preço, mas que Ele ressuscitou, isso me gera vida, me dá vitória, pensando exatamente que eu iria ressuscitar com Cristo Jesus, se eu não tenho essa concepção na minha fé cristã, é vã, é inútil, não tem propósito eu viver como eu vivo. Se a minha vida, ela se baseia simplesmente no que eu vivo hoje, tudo o que fazemos é inútil. Se toda a sua fé é baseada unicamente em viver da forma correta, mas se você não tem a concepção de que um dia você vai ressuscitar com Cristo Jesus, é inútil a sua fé. Eu estava um tempo conversando com um amigo meu, ele não é cristão, a mãe dele é católica bem forte, ele quando era mais novo queria até ser padre. Durante a caminhada ele foi se perdendo ainda mais no caminho. E é interessante que uma das reclamações que ele fez, Léo, ele falou assim, eu fico muitas vezes incomodado com a igreja, porque a igreja, ela fala demais sobre o que virá, e esquece do que está acontecendo. Ele tem um viés extremamente social, assim, de ajudar os pobres, ele tem esse queima no coração dele muito forte, mas ele fala assim, e muitas vezes eu vejo isso na minha mãe. Minha mãe é alguém que não se preocupa com o que está do lado. Minha mãe é alguém que não se preocupa com o outro, porque ela acha que no final das contas Jesus vai voltar e não tem que fazer nada aqui na terra. Eu só tenho que esperar a vinda do Messias. E essa é uma concepção extremamente errada e preocupante sobre a questão da ressurreição. A ressurreição, ela sim nos dará esperança, mas a ressurreição de Cristo Jesus nos move hoje. A ressurreição de Cristo Jesus nos dá uma motivação de viver hoje o que Cristo tem para nós. Versículo 31, Paulo diz assim, dia após dia morro, eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Versículo 34, voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. A ressurreição de Cristo Jesus nos move hoje para a compreensão de que um dia Ele virá, um dia seremos julgados, e nós já somos perdoados. Nós que compreendemos quem Cristo Jesus é e o que Ele fez naquela cruz, somos perdoados. Mas quando eu olho para o lado e eu vejo meu irmão que não compreendeu isso, isso tem que me mover. Eu vivo em santidade por amor a Cristo, por um bom relacionamento com Cristo, mas eu também vivo em santidade, eu vivo uma vida diferente para que o mundo possa saber que existe um porquê, para que o mundo possa ver a razão de eu morrer todo dia e saber que o Cristo que pagou um preço está presente em minha vida e quer salvar o outro também.
A vida em Cristo Jesus hoje nós já recebemos, e um dia veremos o nosso Mestre face a face, mas até lá eu vivo em santidade por amor a Ele, não esperando receber, mas por amor ao que Ele já fez, mas para que o mundo possa ver que eu morro dia após dia, tem um porquê, eu abro mão da minha vida não tem valor, e isso para o mundo é loucura. Isso para o mundo, onde o principal objetivo é viver hoje da melhor forma, aproveitar tudo que se tem de melhor, ganhar o máximo de dinheiro para que você possa estar no topo, você dizer que eu morro dia após dia, é loucura. E as pessoas percebem, o mundo olha para a igreja. Só que hoje temos cada vez mais igrejas enriquecendo, cada vez mais pastores enriquecendo em nome do Evangelho. E eu me pergunto, o que um homem do Senhor, o que um pastor, o que um cristão vai ganhar ao receber o mundo inteiro, se o mais importante é já receber o que foi a salvação em Cristo Jesus? Quando o mundo olha para isso, nós somos simplesmente semelhantes a eles. Quando os nossos objetivos de vida presentes são simplesmente objetivos que o mundo tem, nós esquecemos da ressurreição de Cristo Jesus, porque morremos dia após dia, crendo que um dia ressuscitaremos. Abrimos mão de nossa própria vida, abrimos mão dos nossos desejos, por amor a Cristo Jesus, sabendo que um dia ressuscitaremos, e sabendo que ao fazer isso, eu prego o Evangelho de Cristo Jesus, que morreu também. A ressurreição de Cristo Jesus nos dá a força e a segurança do que o que vivemos hoje, o que pagamos hoje, o preço que pagamos hoje, tem um motivo. E o mundo olha para que o mundo possa também se entregar. Mas o que acontece é uma igreja tão encismada em si mesma, olhando só para si mesma, cristãos que estão cada vez mais egoístas, mais egocêntricos, e que esquecem que a nossa base da fé é de alguém que entregou tudo por amor. Entregou tudo porque sabia que a morte não poderia vencer. Então por que viver com objetivo no hoje? Se a nossa fé não compreende que iremos ressuscitar, a nossa fé é vã. E como o próprio Paulo fala, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se você não compreende que Cristo vai voltar, se você não compreende o que Cristo fez, coma e beba, curta a sua vida, aproveite o que o mundo tem para oferecer. Não existe ética, não existe valor, se um dia não ressuscitaremos. Não existe um porquê viver de uma forma melhor ou uma forma pior. Não existe bem e mal, se um dia não ressuscitarmos com Cristo Jesus. Nossa ética, nosso valor, o nosso desejo de viver diferente, ele começa na compreensão de que Cristo pagou um preço e iremos ressuscitar com Ele. Irmãos, o mundo sim e sempre terá valores completamente diferentes da igreja. Não quero desanimar, mas o Brasil não será completamente cristão. Não vai. O mundo não será cristão. Quando o mundo for cristão, talvez aí se debate muito sobre a questão de escatologia, se fala muito sobre quando o mundo inteiro, então, realmente alinhar tudo e tiver um governo aparentemente cristão, é possível que seja o anticristo. Então, assim, o mundo não vai melhorar. Biblicamente o mundo não vai melhorar. Mas isso não tem que nos desmotivar, pelo contrário. Temos que lembrar o porquê vivemos no mundo caído. Jesus fala que quando ele está nos últimos momentos, ele tem uma fala ele fala para Deus: Pai, peço que não os tire do mundo. Ele olhava para os seus discípulos: peço que não os tire do mundo, mas que os proteja do mal. O mundo será um lugar onde o mal sim estará presente, para qualquer lugar que você for. Mas Cristo habita em seu coração, Cristo habita em nossos corações. Nós somos o templo do Espírito Santo, em nós há Cristo, e a presença de Deus, Ele é real. Em nós, a morte de Cristo Jesus, ela será vista para o mundo. Não será através de uma mudança, a mudança acontece em nós, e acontecendo em nós, o meio em nossa volta é transformado pelo poder do Espírito Santo, porque entendemos que não temos nada a ganhar quando preservamos as nossas vidas, mas recebemos tudo quando morremos, crendo que um dia ressuscitaremos. O propósito de vivermos hoje, no presente, crendo na ressurreição, é o que nos dará força para morrermos dia após dia.
Sabe aquela sua luta constante, que você tem dificuldade, quer ganhar força para conseguir lutar mais contra ela? Lembra que essa luta é passageira e que a vitória já está garantida. A sua força não está nos seus próprios braços, mas a sua força está na compreensão e na fé na ressurreição do nosso Mestre, porque Ele ressuscitou, um dia ressuscitaremos com Ele. Mas a ressurreição tem um terceiro passo, que é sobre a esperança. Se no passado é sobre um ato de amor que já foi completo na cruz, se no presente é sobre a força que nos traz para lutarmos dia após dia contra nós mesmos e contra o pecado que habita em nós, para que possamos morrer para pregar o Evangelho, o último ato nesse período de tempo, a ressurreição é uma esperança futura. O Mestre, o mesmo Deus que pregou que um dia viria o Messias ao mundo para resgatar a humanidade, esse mesmo Deus nos prometeu que Ele viria novamente. A fé em Cristo Jesus nos dá uma esperança. Nos dá uma esperança de que um dia ressuscitaremos com Ele. Essa é a maior força do Evangelho. Essa é a maior ferramenta que temos. Nada é mais poderoso do que a fé que um dia estaremos no céu com Cristo Jesus. Muitas vezes queremos pregar no Evangelho que essa parte fica tão esquecida, fica tão colocada de lado. Mas irmãos, meu amigo, quando ele reclamou que muitas vezes a igreja pensa muito no futuro, sim, e devemos pensar nisso constantemente, porque a vitória da igreja está no futuro. Um dia o Mestre virá novamente, e essa volta de Cristo nos dará finalmente o descanso. E que dia maravilhoso vai ser para a igreja quando o Mestre voltar, de olharmos nosso Mestre face a face e podemos ouvir que acabou, a luta terminou, entrem, descansem, a luta acabou, o pecado foi vencido, a morte foi vencida. Eu fico imaginando como será o céu. Eu fico imaginando como é que deve ser viver sem algo dentro de mim que sempre parece que quer me puxar para longe de Deus. Eu fico imaginando como deve ser realmente ver Jesus face a face. Como deve ser conversar como Adão conversava com Deus no Éden. Como será que deve ser isso? Eu brinco muito com os adolescentes que eu gosto muito de imaginar assim, como será o céu. E é interessante que eles falam assim, tudo que eu imaginei é pequeno comparado ao que realmente será. Tudo que eu sonhei, tudo que eu pensei, é pequeno comparado a tudo que realmente será. É uma brincadeira que me traz alegria, às vezes, pensar nisso. Mas sempre lembrando que o que Deus fez já foi maior que qualquer um poderia fazer. E o que Deus prepara, o que Deus tem preparado para os que são seus, é muito melhor do que podemos imaginar e pensar. Deus já fez muito mais do que poderíamos imaginar e pensar. Deus já pagou um preço que ninguém poderia pagar em nosso lugar. Deus já se colocou em um lugar onde ninguém mais poderia se colocar. Ele fez isso por amor. Realmente, podemos achar que o que Deus tem preparado para nós no céu não será um ato de amor tão grande assim? Será que temos a compreensão de que nós não conseguimos nem imaginar o que o Mestre tem preparado para nós? Versículo 51, caminhando cada vez mais para o final desse capítulo, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Todos ressuscitaremos, bons ou maus. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. No ressoar da última trombeta, todos ressuscitaremos. Alguns para o descanso, outros para o juízo. A pergunta que fica é, e você? Ao ressoar da última trombeta,
Para qual caminho você será ressuscitado? Para o descanso? Porque a sua fé está firmada em um Cristo que pagou o preço em seu lugar, morreu como homem, foi sepultado, mas ressuscitou, ou para juízo? E o que condena, irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o maior pecado que podemos cometer é virar as costas para aquele que demonstrou todo o amor que precisamos. O maior pecado que podemos cometer, e o pecado que realmente que não tem perdão, é ignorar toda a obra de Cristo, tudo que Cristo já fez e faz. Todos os outros pecados são perdoados, porque todos os outros pecados, quando colocados diante da cruz, são apagados pelo sangue do Messias. Todos os pecados são vencidos, já foram vencidos. E no versículo 56, a vitória final ela é conquistada, que diz assim: ó aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Em qualquer outro propósito, por qualquer outro motivo, tudo que você fizer será vão. Por qualquer outra razão, com qualquer outro objetivo, com qualquer outro tipo de energia que te faz mover, tudo será vão. Mas no Senhor, todo sofrimento, no Senhor, toda alegria, no Senhor, dia após dia, isso tem valor. Porque um dia ressuscitaremos com o nosso Mestre, assim como Ele ressuscitou. A morte de Cristo não foi vã, teve um motivo. Teve um motivo de pagar um preço. Mas a ressurreição foi a vitória final sobre o pecado. Irmãos, eu não sei quais têm sido as suas lutas hoje. Eu não sei. Eu não sei quais têm sido os seus medos, as suas dificuldades, o que tem mexido com o seu coração. Eu não sei quais são os pecados que você tem lutado e que muitas vezes parece que você não consegue nem vencer. Mas eu sei aonde está a força que nos move. Eu sei aonde está a vitória contra o pecado. Eu sei porque esse pecado já foi vencido por Cristo Jesus naquela cruz. Eu sei porque a vitória contra a morte já foi vencida na ressurreição do nosso Mestre. A ressurreição de Cristo é o pilar central da nossa fé. A ressurreição de Cristo é o pilar central que nos move a viver o Evangelho de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é o pilar central que nos move em direção ao outro para pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus não é simplesmente o Evangelho que nos santifica, é o Evangelho antes de tudo que nos justifica e que um dia também nos glorificará. A santificação é um ato de amor, porque nós já compreendemos a graça, já recebemos a graça de Cristo Jesus. O mundo precisa ouvir desse Evangelho que dá sentido e dá propósito. Nada é pior do que uma vida sem sentido. Nada é pior do que você acordar todo dia de manhã e não saber por que você está acordando. Nada é pior do que dia após dia se desgastar com o trabalho. 8 horas do seu dia, quanto tempo vivemos trabalhando? Sem saber que um dia iremos ressuscitar com o Mestre. E que tudo isso terá um porquê. Tudo isso tem uma razão. A ressurreição hoje nos move a viver no amor de Cristo Jesus e a compartilhar desse amor. Só Cristo salva, porque só Cristo foi o Deus que se fez homem, viveu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou no 3º dia e nos prometeu que um dia Ele voltaria, e quando Ele voltar, aqueles que são seus ressuscitarão também com Ele. Isso está mais perto do que podemos imaginar. Porque para nós o tempo, a concepção do passado, presente e futuro é algo prolongado. Mas na eternidade, isso é um piscar de olhos. Não temos como saber quando será. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. Pouco importa na questão do tempo. Será num piscar de olhos.
Então hoje, que possamos viver uma vida que faça sentido a partir da nossa fé de um Deus que ressuscitou, um Deus que vive e que vive em nós, e que nós possamos morrer dia após dia para nós mesmos, para que a vida de Cristo Jesus possa ser evidente para o mundo, e que através de nós, o mundo possa compreender que mais nada dá valor, mais nada dá sentido para a vida, senão a fé em Cristo Jesus. É para isso que vivemos. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração agora, a gente tirasse uns 5 minutos de oração. E nesse período de oração, eu queria propor 3 motivos. O primeiro motivo de oração é pensando exatamente no nosso passado. Quando você pensa em nossas vidas, talvez todos que estamos aqui nesse domingo de manhã é um domingo geralmente muito evangelístico. A maioria de nós que estamos aqui somos talvez da igreja há um tempo. Já estamos caminhando. Você já está aqui porque você está na classe de batismo e já compreendeu a salvação, você está na curso de aliança ou está em algum EBD. Mas quando pensamos no passado, quando pensamos no que Cristo já fez, precisamos sempre lembrar do que Cristo nos libertou. Nosso primeiro motivo de oração, eu queria que a gente tivesse um período de gratidão. Pelo que Cristo já fez, a salvação já foi conquistada, nós já fomos perdoados. Então o primeiro motivo de oração seria sobre gratidão. Segundo motivo de oração é sobre para que Deus nos fortaleça a lutar contra nós mesmos acima de tudo, para que Deus nos fortaleça a morrermos dia após dia, e para que a gente tenha a alegria de morrer dia após dia. O nosso mestre morreu dia após dia, como não viver o que ele viveu? Então que a gente tenha alegria em Cristo Jesus, na ressurreição, e que possamos ter força para lutar com os nossos pecados e para que possamos morrer, para que o outro possa conhecer também essa graça. E terceiro, para uma esperança que possa brotar em nosso coração, aquela certeza de que o Mestre virá e que possamos esperar ansiosamente, a certeza, a ressurreição não é um sonho que pode ou não acontecer, ela virá. A ressurreição de Cristo Jesus é uma esperança, é a certeza de que ela virá. Eu só espero, eu anseio por isso. Se tem algo que o nosso coração tem que ficar ansioso, é pela volta do nosso Mestre. Eu queria pedir para a banda estar subindo já, e durante esse período, que a gente possa estar gastando tempo em oração, nesses 3 motivos: gratidão pelo que Cristo já fez e já nos libertou, força para que possamos lutar contra os nossos pecados, morrer dia após dia, para que o outro possa conhecer a graça de Cristo Jesus. E um coração que tem esperança e ansioso pela volta do Mestre. Esses 3 motivos estão completamente firmes, fundamentados e baseados na ressurreição de Cristo Jesus. A vida do cristão, ela não é vã, porque ela é fundamentada em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou.